Beleza, então, acredito que muitos de vocês estavam no ensino médio, daí vocês chegaram lá no primeiro ano do ensino médio, daí o professor veio falar de um tal de MRU, MRUV, tal de Newton, daí muitos de vocês não deram muita bola para isso, né? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Pois bem, chegou a hora. Aqui a gente vai debulhar essa parte do conteúdo aí de física, tá? Cinemática, nós vamos entender tudo da cinemática. E quando eu digo tudo, eu não digo simplesmente resolver problemas de física complexos, mas sim entender de onde vêm as equações, os meandros matemáticos da obtenção de todas aquelas equações que o professor joga assim para vocês no ensino médio lá. Toma, o vovô ateu, toma o sorvetão, toma o sorvete. Aqui a gente vai explicar o porquê de todas essas equações. Torricelli também, ele joga na cara de vocês. Mas tem um problema, tem um grande problema. E o grande problema é o seguinte: quando nós entramos na faculdade, a gente tem uma matéria que todo mundo coloca um medo na gente, assim, você não vai passar, 10% da turma passa, que é cálculo 1. Essa matéria é a maior reprovadora, a maioria das pessoas desiste da faculdade por causa de cálculo 1. Muito bem. O grande problema é que todas essas obtenções que eu estou falando aqui para vocês, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tá tudo certo aí, né? Manda no chat aí se tá tudo certo. Beleza. O grande problema é que essas obtenções, elas se dão uma vez que vocês compreendem o conteúdo de cálculo. Mas, aqui no nosso IFC, cálculo e física geral 1 estão no mesmo semestre, então temos um impasse. Essa matéria é física geral 1, uma matéria que deveria vir depois do cálculo, porque ela usa muitos conceitos de cálculo 1. Isso é um problema, mas tudo bem. Eu vou ensinar para vocês coisas que vocês ainda verão em cálculo 1. Então, é que nem no ensino médio, a desgraça é essa. Lá no ensino médio, o professor de física tem que ser professor de matemática também. E daí, aqui em Física Geral 1 também, a gente tem que acabar ensinando cálculo 1, que é uma matéria que vocês vão aprender esse semestre, como eu já falei. Não é mesmo? Então, o que nós temos é isso, né? Por hora, eu já vou falar para vocês. A gente vai obter as equações do MRU, MRV, e para isso vamos ter que utilizar alguns conhecimentos de cálculo diferencial e integral 1. Esse é o spoiler de hoje. Beleza? Então, vamos lá. Esses conceitos que estão aparecendo aqui no slide para vocês são coisas que vocês, novamente, já ouviram falar lá no ensino médio. São todos conceitos da cinemática, velocidade, aceleração e por aí vai. Vamos continuando, então. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no chat, tá? Ainda não ouvi a voz de nenhum de vocês. Vocês são muito tímidos, gente. Muito bem, então aqui eu tenho uma pergunta bem banana para vocês. Quais são, no sistema internacional, as unidades referentes à distância, velocidade e aceleração? Baseado na aulinha dessa semana, aí, a nossa primeira aula, a aula que eu conheci vocês, algum de vocês saberia me dizer qual é a resposta certa? Se vocês têm muita vergonha, vocês podem postar no chat, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Que é tipo esse programa de auditório, onde as pessoas clicam assim, que vocês não viram o baú da felicidade, né? Vocês são muito novos para ter visto isso. Mas é mais ou menos isso. 1, 4. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos, Zetsi! Escolha aí alguma das alternativas. Bem, o que temos é o seguinte: as unidades do SI, como apresentadas para vocês na última aula, o Sistema Internacional de Unidades, são para comprimento metro e para tempo segundo. Ok? Para tempo segundo.
de tal forma que as unidades, tanto de deslocamento, quanto velocidade, quanto aceleração, elas, né, elas têm que estar em metros e segundos. Estar em metros e segundos. E a única das alternativas que está em metros e segundos é a 4. Então, a 4 é a resposta certa. Muito bem. Então, para a gente dar a posição de algum objeto, nós temos algumas considerações, né? A posição ela é dada, então, num comprimento, num valor em metros, né? Que tem que respeitar algumas coisas. Primeiro, ele tem que respeitar um referencial, uma origem, onde a gente considera o zero. É como se a gente colocasse uma régua gigantossáurica, assim, se a gente quer medir a distância entre duas cidades, por exemplo, e uma das cidades, que será a referência do nosso problema, vai estar ali naquele zerinho, na primeira partezinha ali da régua. Ok? E a outra, então, vai estar num outro valor referente a essa primeira, né, obviamente. Mas, além deste ponto zero, nós precisamos ter também um sentido positivo, ok? Que, normalmente, nos nossos desenhos, a gente considera que é o sentido lado direito, tá, pessoal? Claro, vai ter momentos que será mais interessante nós considerarmos a direção positiva para o lado esquerdo. Isso vai depender dos problemas, né? Vocês devem lembrar de algo do gênero quando vocês estudaram, né? O movimento da queda livre. Pessoal, preciso ir na cozinha antes que pegue fogo lá. É menos de 30 segundos. Ok, voltei. Então tá bem, vamos lá. Então, basicamente é isso. Então, nós conseguimos descrever qualquer movimento retilíneo, que é basicamente o que a gente vai estudar agora no primeiro semestre, sobre uma reta, né? A ideia de retilíneo é isso, escrever em uma dimensão só, no caso, uma reta. Ok? Então, por isso que conseguimos descrever de uma forma maravilhosa aqui nessa retinha. Muito bem, uma vez que a gente consegue definir o deslocamento, né, a posição de um objeto em referência a outro, a primeira coisa que a gente precisa é levar em conta o seguinte, que o deslocamento, nele nos interessa apenas duas informações, unicamente duas. Deslocamento, gravem o que eu vou falar agora. Diferente de distância percorrida, deslocamento, ele depende apenas da posição final e da posição inicial. Anotem isso aí no caderninho de vocês, no bloco de notas. Deslocamento depende apenas da posição final e da posição inicial. Mais para frente vocês vão ver que o deslocamento é uma variável de estado. Então, o caminho entre a posição final e a posição inicial não importa para a gente aqui. O que importa é apenas o deslocamento. Desculpa, a posição final e a inicial para ter o valor do deslocamento, ok? Muito bem. Quando formos falar de distância percorrida, daí a gente se preocupa com mais detalhes do problema. Mas, por enquanto, o deslocamento é só isso. E é com o deslocamento que a gente encontra, então, o valor da velocidade média. O valor da velocidade média, ele é dado pelo deslocamento, dividido pelo tempo que demorou para esse deslocamento. Ok? Então, a velocidade média é uma grandeza que depende apenas desses dois valores, que eu posso encontrar se me disserem simplesmente as informações do momento inicial e do momento final da minha análise. Vocês vão ver, quando eu começar a resolver problemas para vocês, que eu sempre faço dois desenhos para resolver os problemas de física. Um desenho da situação inicial e um desenho da situação final. Porque em 90% dos problemas da física é o que me interessa, a situação final e a situação inicial. Problemas que, no geral, vamos dizer assim, problemas que dependem do tempo, né? Existem problemas da física que não dependem do tempo, mas isso a gente vai ver em outro momento do nosso estudo. Ok? Então, olhem que expressão curiosa, né? Talvez vocês nunca viram por este ponto de vista, mas se deslocamento é simplesmente a posição final e a posição inicial, e esse ΔX que aparece aqui em cima da nossa equação é justamente posição final e posição inicial da minha análise, significa que a velocidade média de um carro de Fórmula 1, por exemplo, é zero.
né? Olha só que absurdo. Reflitam sobre isso por um segundo. A velocidade média de um carro de Fórmula 1 é 0. Por quê? Porque eles sempre começam e terminam a corrida na mesma posição, né? Na linha de chegada. Vocês não concordam comigo que a posição final e inicial é a mesma? Então, a velocidade média é 0, porque x2 e x1 é o mesmo valor, digamos, né, sei lá, 30 quilômetros, tá, muita coisa. Não é muita coisa não. 30 quilômetros uma pista de Fórmula 1, eu acho que é muita coisa. De toda forma, uma pista gigantesca, tanto faz. Vai dar 0, né? 30 menos 30, 0 e acabou. Velocidade média é 0, então. Então, velocidade média é uma grandeza que às vezes nos trola. Mas vamos falar mais sobre isso quando fizermos mais definições importantes. Então, o que temos aqui, né, pessoal? Velocidade média pode ser dada em vários momentos do meu problema, né? Aqui nós temos um probleminha aqui, um gráfico de posição por tempo, né? Uma corrida de 100 metros, as pessoas, então, estavam em determinadas posições para determinados valores de tempo. Então, vamos ver umas análises aqui meio algébricas primeiro, para depois ir jogando o número, né? Olha só. Essa primeira velocidade aqui é a velocidade dada entre os instantes 3 e 2. 3 e 2. Então, a gente repara que tanto o tempo 3 é maior que o 2, obviamente, quanto a posição 3 é maior que a posição 2. Quem está no celular não está conseguindo ver nada, né? Mas faculdade se faz olhando para uma tela de computador ou presencial, né? Em celular é impossível. Beleza? Ok. Então, a velocidade aqui vai ser, vamos ver aqui, se o número x3 é maior que x2, então a parte de cima vai ser positiva. O tempo 3 é maior que o tempo 2, por definição, então a velocidade média será positiva. Muito bem. A segunda situação, que é a posição 7 e a posição 1, vamos ver aqui, ó. A posição 7 e a posição 1 são as mesmas, olha só. Veja, essa é a posição 1 que está no instante 1 e essa é a posição 7 que está no instante 7. Estão sobre a mesma linha aqui. Então, para quem sabe tirar pontos de um plano cartesiano, consegue perceber que o x7 e o x1 têm o mesmo valor. Então, vai dar 0 a velocidade. Olha só, teve todo esse deslocamento, mas a velocidade média entre essas duas posições foi 0. Impressionante. E agora, entre as posições 6 e 4, vamos ver. 6 está aqui e 4 está aqui. 6 está abaixo da 4. Só que 6 é a posição final e 4 é a inicial dessa minha análise. Eu começo na 4, passo pela 5 e vou para 6. Né? Então, curiosamente aqui, é como se a pessoa estivesse dando ré, né? Está indo para trás. Por isso, velocidade média negativa, menor que 0. Muito bem. Então, alguns exemplos numéricos que corroboram a minha análise. Depois vocês, sei lá, bate um print disso, ou eu posto o slide no SIGA e vocês podem jogar esses valores lá e verificar esses dados aqui do slide. Muito bem. Agora vamos para uma análise bem profunda, muito profunda, que é o seguinte. Aqui temos um gráfico de posição por tempo, não é mesmo, pessoal? Então, o corpo ele pode ter o deslocamento que quiser, né? E aqui o deslocamento do corpo é dado por essa curva vermelha. Ela pode ser dada por uma função bem estranhinha, né? Bem esquisitinha. Bem esquisita. Que, sei lá, na matemática não tem uma explicação para ela, mas não importa. O importante é que quando a gente está na física, a gente está definindo que a velocidade média, ela é dada pela posição final, menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Então, aqui nós estamos preocupados apenas com esses pontos, né, pessoal? Então, eu teria aqui um valor de x final, valor de x inicial, que se eu diminuir um por outro, eu posso chamá-lo de ΔX, como eu acabei de mostrar para vocês. E os tempos aqui, o tempo final e o tempo inicial, quando a gente diminui esses números,
eu posso chamá-los de ΔT. Muito bem. A gente consegue até relacionar um triângulo aqui entre os dois. Onde esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente, esse ângulo θ, que é o ângulo da própria retinha aqui que une esses dois pontos. Na matemática, a gente chama isso de uma reta secante, porque o que nos interessa é que ela passa entre dois pontos da nossa querida função, né? Muito bem. Mas, o que eu posso fazer? Olha só, perceba, o ponto estava aqui. Agora, por qualquer motivo do meu interesse, eu posso aproximar esses dois pontos. Estou aproximando esses dois pontos. Então, ao passo que eu aproximo esses dois pontos, eu estou diminuindo o tempo da análise entre os dois pontos. Eu estou aproximando o tempo em que eu aperto o cronômetro para ligar na minha análise e para desligar na minha análise. E eu percebo, então, que essa reta que relaciona aqui a velocidade média, pois relaciona ΔX e ΔT, ela vai mudando a sua inclinação. Percebam como ela estava mais inclinada anteriormente, agora ela está menos inclinada, né, gente? Ó, tá vendo a inclinação mudar aqui, ó? Agora vamos mudar mais um pouco. Cada vez mais aproximando os pontos, né? Se eu aproximo os pontos, eu aproximo mais ainda o tempo em que eu ligo e desligo o meu cronômetro, deixando, neste caso em específico, ainda mais inclinada a minha reta. Até o momento, pessoal, vamos construindo juntos aqui a coisa, hein? Opa, tem um momento que eu estou quase perto aqui, e essa distância, ela está, veja, ela está, vamos dizer assim, grosso modo, né? A distância entre os tempos, ou seja, esse ΔT aqui, ele está cada vez mais próximo de zero, né? Até um momento que eu tendo esse ΔT a zero, eu vou no limite dele ser zero. Ok, pessoal? No limite dele ser zero, é como se, né, como se o meu ΔT fosse o próprio zero, né? Então, se a minha expressão da velocidade média era ΔX por ΔT, como eu estava mostrando aqui para vocês, e ao mesmo tempo, por relação de triângulo, ela pode ser dada pela tangente deste ângulo aqui, desta reta, por relação de triângulos, né? Aí já é coisa lá do primeiro ano do ensino médio, então eu não vou me ater a ensinar isso para vocês aqui, né? Mas lembra de tangente é igual cateto oposto por cateto adjacente, tá? Teorema de Pitágoras, essas coisas aí. Então vai ter um momento em que, se esse ΔT tende a zero, né? Eu posso, então, dizer o seguinte, que em vez de eu estar calculando uma velocidade média entre dois pontos, agora eu não tenho mais dois pontos, eu tenho um ponto só. E aquela reta que era secante estava passando por dois pontos da minha curva vermelha, agora está passando num ponto só, neste pontinho aqui. E ela se torna, então, uma reta tangente. Tangente porque tangencia a minha curva vermelha que dá o deslocamento do meu corpo, né? Tangencia passar pela tangente, né? Ah, essa bala tangenciou aqui quando o cara atirou em mim. Passou raspando, em outras palavras. A reta está passando raspando aqui na curva vermelha, tá, pessoal? E, bem, matematicamente, né, isso ocorre quando eu tendo o valor do ΔT, do termo que divide aqui, a zero. Quando eu faço isso, a gente pode reduzir a nossa expressão, que eu estou apresentando para vocês aqui da velocidade média, né, a uma expressão com este Dzinho aqui. Esses Dzinhos aqui, eles são chamados de derivadas. Então, a gente conclui o seguinte, que a velocidade que eu estou estudando agora, quando eu tendo o tempo a zero, não é mais uma velocidade média, é uma velocidade instantânea, porque é como se eu estivesse medindo, assim, ó, grosso modo que eu vou falar agora, hein? É como se eu estivesse medindo a velocidade média entre um tempo e um tempo infinitesimamente pequeno na frente. Então é um tempo instantâneo, é como se eu estivesse medindo instantaneamente ali na velocidade média, então eu estou medindo a velocidade instantânea, ok? Para fazer um paralelo com o mundo real, a velocidade instantânea é aquela velocidade onde
nós vemos lá no velocímetro do carro, tá, pessoal? Percebam que a cada instante a velocidade vai mudando, né, no velocímetro do carro, porque ele mede a velocidade instantânea. Então, ele mede... Pô, a galera saindo da aula aí. Ele mede... como ele mede essa expressão aqui dessas retas tangentes às curvas, então. Que, algebricamente, é então a tal da derivada da função da posição. Então, uma coisa que vocês vão escutar muito aqui no curso de física é o seguinte, que a velocidade, ela é a derivada da posição no tempo. Anotem isso, tá, pessoal? Velocidade instantânea é a derivada da posição no tempo. Só um segundinho. Uma água. Pessoal, se a conexão estiver ruim, meio robótica, assim vocês falam, que eu uso uns negócios aqui, a minha internet fica meio ruim às vezes. Beleza? Muito bem, então. Continuando aqui. Então, notaram aí que a velocidade é derivada. Então, a derivada, pessoal, ela é uma nova função que vocês vão aprender, e vocês vão aprender ela no cálculo 1. Por isso que eu estava falando todo aquele papo de cálculo 1 anteriormente para vocês. Derivada é toda uma técnica de calcular taxas de variação de uma função, que vocês aprendem lá no cálculo 1. Ela não serve só para física. Vocês vão aprender a derivada para encontrar pontos de máximos e de mínimos de qualquer coisa. Por exemplo, do volume de uma caixa, que tem uma situação onde vocês têm determinada quantidade de material para construir a caixa, ou o ponto máximo de uma curva de oferta e demanda de um produto, coisas assim, sabe? A derivada serve para muitas coisas. Aqui na física, né, em especial na cinemática, ela serve para encontrar, então, a velocidade, também, né, para encontrar a velocidade a partir de uma equação de deslocamento de um corpo, tá bom? Então, é isso aí. Acredito que é muita informação para vocês, né, mas é por isso que vocês têm que pegar o Halliday e estudar por conta própria também, né? Vocês não vão aprender só comigo, pessoal. E eu tenho certeza, né, que muitos de vocês já tentaram aprender outras coisas aí na vida, né, e pegaram o YouTube, pesquisaram algum PDF na internet e tal. A faculdade é assim também. Eu, novamente, estou aqui para orientar vocês. Espero orientar bem, né? Então, se precisar, é só me chamar, mas, assim, muita coisa vocês vão ter que estudar por conta. Principalmente, né, devido a essa situação de que cálculo 1 supostamente é uma matéria dada quando vocês estão num curso de Física Geral 1. Tanto é que em muitas faculdades, né, isso em faculdades onde os cursos já estão bem estabelecidos, né, como eu falei para vocês, o IFC é um curso meio novo, então tem que ter algumas regulagens ainda, as turmas têm que se formar rápido, então tem toda uma burocracia nesse ponto. Mas normalmente, cálculo 1 é pré-requisito para Física Geral 1, né? Então, essas coisas de cálculo aqui, derivadas, né? Derivada, de novo, é necessaríssimo, né? Então, é isso, ok? Aqui temos um exemplo, né, que temos alguns dados que, bem, eles estão nos pedindo aqui a velocidade no instante 2. Então, ele está meio pequeno aqui para ver, mas basicamente ele nos diz que o ΔX é 90 e que o ΔT aqui no instante 2, né, a diferença aqui foi 11,2 segundos. Então, é feita essa divisão para encontrar uma velocidade média meio aproximada, assim, tá? A gente vai fazer cálculos mais profundos quanto a isso. Mas eu queria mostrar para vocês um vídeo, eu acredito que não vai dar no momento, mas eu vou tentar postar na notícia, eventualmente, do funcionamento da derivada, tá? É realmente complicado explicar isso sem derivada, mas a gente vai dar um jeito. As outras turmas eu dei, então vou conseguir dar um jeito com vocês também. Pessoal, olha só, isso aqui é uma tabela de derivadas, tá? Eu acredito que vocês já têm os seus livros de cálculo 1, suas apostilas, e lá nas apostilas tem uma tabelinha de derivadas, por quê? Porque existe toda uma técnica de obter a derivada de uma função pela definição,
só que é extremamente trabalhoso. Então, as principais derivadas vocês têm que decorar, ok? Então, aqui temos as principais derivadas, em especial essa aqui, ó, que é a derivada de um polinômio, de um monômio, no caso, né, de t elevado a n. Então, toda vez que aparecer, sei lá, um x ao quadrado, um t ao quadrado, mais precisamente aqui, né, o n é o 2, né, do t ao quadrado, t elevado a 2. Então, para derivar t ao quadrado, vocês simplesmente passam o 2 multiplicando e façam, então, t elevado a 2 menos 1. Então, o que significa que a derivada do t ao quadrado é 2 elevado a 2 vezes t elevado a 1, basicamente. Tá bom? Então, novamente, né? A gente vai só ver as derivadas mais simplesinhas aqui na física. Tá? É muito provável que no cálculo 1 o professor avacalhe um pouco, mas é porque é necessário. Mas aqui, por N motivos, eu vou, quando cobrar derivada, vou cobrar só as mais simples. Sim, Felipe, eu vou tentar postar os slides lá no Sigasse, não se preocupe. Mas, novamente, né? Quero que vocês, se eu pelo menos colocar isso na cabeça de vocês, assim, eu acho que meu papel como professor já tá bom. O conhecimento, ele não é obtido por meio de, hoje em dia, né? Por meio de boca a boca ou por meio de slides, é por livros. Então vocês vão ter que sempre usar o livro como referência. Vocês podem até errar uma coisa na defesa de tese de doutorado de vocês. Se tiver no livro, não tem problema. É bem louco isso, mas é verdade. Se tiver num livro ou num artigo publicado em alguma revista, pode estar errado, mas é curioso e meio anticientífico isso, mas tá no livro é verdade. Então tentem usar como referência de estudo de vocês o Halliday ou um outro livro do interesse de vocês, tá? Mas sim, como forma de resumo, eu vou passar o slide para vocês, sim. Muito bem, eu tô falando demais, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, podem falar também, abrir o chat aí, não tem problema não. Agora, vamos ver aqui um conceito interessante. Podem até me interromper no meio da minha fala, eu não ligo mesmo. Temos agora aqui o conceito de velocidade escalar média. Essa velocidade escalar média é super interessante. Por quê? Né? Vocês podem dar uma lida aqui enquanto eu tomo um golinho de água. Ela é mega interessante por um motivo. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a velocidade média de um carro de Fórmula 1 é zero? É zero, né? Porque ele vai e volta para a mesma posição. Então, a posição final dele é a mesma posição inicial. Muito bem. Mas, para evitar esse tipo de cálculo inútil, nós temos a velocidade escalar média, que é uma espécie de velocidade média também, só que dada não pelo deslocamento, que por definição, deslocamento é posição final menos posição inicial. A velocidade escalar média, ela tem uma frase escrita na parte de cima da fração, que é distância total percorrida. Meio que não existe uma letra padrão para isso na física, mas eu particularmente chamo de D, de distância total percorrida. Ok? Então, no caso de um carro de Fórmula 1, né, aquela velocidade média que... Acredito que nenhum de vocês viu Fórmula 1 na vida. Mas, basicamente, depois de todas as voltas da Fórmula 1 lá, aparecem umas anotações assim de qual foi a velocidade média do carro. É essa velocidade escalar média, na verdade, né, que ele mede. Porque ele, veja bem, olha só que interessante. Ele já sabe, né, por definição, qual que é o tamanho da pista. Ele só, para calcular, então, o que aparece lá na tela da TV, ele só precisa pegar essa distância e dividir pelo tempo que o carro demorou para fazer a volta. Pronto. Daí, assim, ele tem a velocidade escalar média. Não tem segredo nenhum. Não precisa calcular a derivada, não precisa fazer nada. Né? Então, tem conteúdos na física que vocês vão precisar de uma matemática um pouco apurada, e para outros vocês vão precisar apenas da abstração e interpretação do problema. Tá?
Então, aqui, né, vai depender do que o enunciado está pedindo, né, pessoal? Então, opa. Então, olha só que interessante, por exemplo, no movimento circular, e eu acredito que todo mundo aqui saiba que o perímetro de um círculo é 2πr, né? Se vocês não lembram essas coisas mais básicas, aí baixem um PDF de matemática básica para cursinho, essas coisas aqui são conteúdo dado, né, pessoal? Então, se nós estamos interessados em calcular a velocidade média num movimento circular como esse, num círculo de raio R, a velocidade média é zero, tá? Porque se é um círculo, ele vai e volta para o mesmo ponto. Daí ele fecha o círculo. Então é zero. Mas, se eu estou interessado na velocidade escalar média, então eu também sei, porque o perímetro de um círculo é sempre 2πr. Então vai ser 2πr dividido pelo tempo que ele demorou para fazer o movimento todo, né, pessoal? Então é isso aí. Muito bem, eu vou pular esses exemplos bobinhos aqui, porque é legal fazer isso no quadro, e hoje eu basicamente quero passar o conteúdo, mas se você quiser pensar nisso aí, pode pensar, mas é assim, eu estou me propondo a passar os conteúdos em aulas e fazer aulas só de exercícios. Eu quero ver como é que vai ser isso esse semestre. Então, hoje vai ser uma aula apenas de conteúdo, tá? Na próxima aula eu vou fazer uma, não sei se é a próxima, mas acredito que será a próxima mesmo. Vou fazer uma aula de, não. A próxima eu vou passar, vai ser uma aula de exercício. Desculpa, eu tô meio maluco hoje que eu não tô sem comer desde o meio-dia. A próxima aula vai ser de exercícios, então vamos ter um outro encontro síncrono. Mas a aula seguinte a essa provavelmente vai ser um vídeo, tá, pessoal? Uma videoaula de conteúdo para que na aula seguinte, novamente, seja exercício e assim sucessivamente, tá? Tudo bem. Ok, então vamos voltar ao caso de velocidade aqui, né? Velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea, como eu falei para vocês, ela é dada, então, pela derivada da função da posição no tempo. Muito bem. Mas existem movimentos, né, pessoal, que vocês conhecem lá do primeiro ano do ensino médio, que é o, por exemplo, MRU, movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela é constante, né? Claro que a gente apresenta o MRU para vocês, uma vez que a gente fala das leis de Newton, aquele papo todo. Então, por hora aqui, eu só quero que vocês, né, cogitem na situação onde nós temos um movimento com velocidade constante, ok? Então, se a velocidade for constante, independente do instante que eu estiver analisando, né, uma vez que essa equação aqui é uma equação da velocidade instante a instante, né, essa aqui que eu estou tentando selecionar, bem, se a velocidade é a mesma em todos os instantes, então eu não preciso me preocupar em calcular a derivada. Eu vou ter uma velocidade média e acabou. Para qualquer instante. Posso pegar uma posição, sei lá, depois de 3 anos do carro se movendo, e uma posição inicial, né, quando ele começou a se mover há 3 anos atrás, e aqui embaixo eu coloco 3 anos então, que a velocidade vai ser a mesma que se eu pegar uma posição 10 minutos depois dele ter começado a se mover. Porque a velocidade é constante, ela não muda. Entendem o que eu quero dizer? É que nem que nem esses satélites que estão no espaço, né? Uma vez que não tem forças de atração ou de repulsão no espaço, os satélites eles se movem com velocidade constante, né? Isso inclui as naves espaciais e tudo mais. A velocidade no espaço é constante, é o que eu quero dizer. Então, não importa, né? A velocidade que o satélite, aquela Voyager, que está no espaço interestelar no momento, né? Que saiu do sistema solar há uns 2 anos atrás. A velocidade que ela está hoje, a velocidade que ela estava há 3 anos atrás é a mesma, velocidade constante, não muda no tempo. Okay? Então, independente das posições finais e iniciais que eu coloco aqui, a velocidade vai ser a mesma. Por que é interessante isso, né? Porque uma vez que a velocidade é sempre a mesma, então eu tenho isso aqui, ó, a conhecida equação horária do movimento, tá? Posição final menos posição inicial
no caso da velocidade constante, será sempre a velocidade deste movimento que multiplica o tempo final e o tempo inicial da minha análise. Vocês provavelmente devem ter visto / ouvido essa equação sendo chamada de sorvete no ensino médio, né? S igual a S0 mais VT. Mesma coisa aqui, tá? Só está escrito de um outro jeito. Em vez de S, estou chamando de X, né? Então, muito bem. Então, né, o que temos nisso, né? Temos, basicamente, esses dois gráficos aqui. O gráfico de uma reta diagonal e de uma reta horizontal. Reta diagonal. Vocês passam, no mínimo, metade do primeiro ano do ensino médio. Estou falando assim, mas não sei se tem gente mais velha aí que, sei lá, por algum motivo, não lembra o que viu lá no ensino médio, mas é que, como eu dou aula no ensino médio também, então isso está meio vívido na minha cabeça. Mas assim, ó, no primeiro ano do ensino médio, a gente passa praticamente o ano todo vendo a tal da função afim, que é a função de primeiro grau. E o professor fala que a função de primeiro grau, o gráfico dela é sempre uma reta diagonal, que pode ser inclinada ou declinada, isso vai depender do sinal do coeficiente angular, né? Aqui é a mesma coisa, só que o nosso coeficiente angular é a velocidade, né? E qual é o termo que varia aqui? Qual que é o parâmetro livre? É o t, né? Lá na matemática, normalmente é o x aqui no eixo horizontal e o y no eixo vertical, né? Aqui não, aqui é o t no eixo horizontal e o y no eixo vertical. Só mudou as letras. A matemática, a álgebra por trás é a mesma. Essa reta aqui está inclinada para cima porque esta velocidade obrigatoriamente é positiva, né? Neste caso aqui, é positivo. Claro, existem velocidades negativas, nada impede. Então, por isso que um gráfico de posição por tempo é uma reta inclinada em diagonal. Agora, um gráfico da velocidade em função do tempo, no caso da velocidade constante, vai ser essa reta horizontal aqui, ó. Por quê, né? Porque, independente do valor de tempo que eu escolher, velocidade é constante. Então, ela não muda. Se essa velocidade aqui é, sei lá, 5 metros por segundo, 10 km por hora, para este movimento, para esta situação, será, então, 10 km por hora ou 5 metros por segundo em qualquer instante da minha análise, porque, por definição, ela é constante. Então, se ela não muda em função do tempo, o valor que ela tiver aqui, o 5 que vai estar aqui, ou 10 que estaria aqui, é o mesmo, independente do tempo, ok? Então, pessoal, poxa, Roseli, legal, legal, o importante é continuar aqui, continuar, querer aprender, é isso aí mesmo. E, assim, a minha experiência mostra que os alunos que vêm do ensino médio, eles vêm, assim, direto do ensino médio, eles, às vezes, eles acham que estão sabendo tudo, principalmente física geral. Eles acham que sabe tudo, eu já vi isso no ensino médio. Chega na primeira prova e tira as 2, 3, daí toma um choque de realidade, né? Então, não faz diferença alguma ter saído do ensino médio há pouco tempo, ter entrado agora, é só que a gente lembra mais do que o professor falou, né, basicamente. Então é isso. Eu fui um exemplo disso, né, eu entrei na faculdade logo que eu tinha saído do ensino médio, eu achei que sabia tudo desse primeiro assunto aqui, tirei 2, eu acho, na primeira prova de física. Graças a Deus eu recuperei. Então é isso aí, cálculo de xt a partir de vt. Agora, nós vamos calcular usando a teoria de derivadas, então, ou um adereço a ela, veja aqui, né, veja pelo título, nós vamos calcular o deslocamento, ou seja, o x de t, a posição em função do tempo, né? X é posição, esse t aqui significa que a posição está em função do tempo. Nós vamos calcular a posição em função do tempo a partir da informação da velocidade. Veja que é o contrário do que nós estávamos fazendo anteriormente, né? Eu estava mostrando até agora para vocês, né? Vou até voltar aqui, o gráfico da velocidade, uma vez que nós sabíamos a posição e o tempo. Legal, né? Muito legal. E nós encontrávamos isso
fazendo a derivada, que falei para vocês, até agora eu não mostrei nada de derivada, mas, né? Eu quero dizer o seguinte, a gente está encontrando a velocidade em função da posição e do tempo, legal. Agora a gente vai fazer o contrário, porque se dá para ir na matemática, sempre dá para voltar, né? Então, se dá para fazer uma conta num sentido, dá para fazer no outro também. Então, se eu encontro a velocidade em função da posição, então dá para encontrar a posição em função da velocidade. Muito bem, muito legal. Para isso, eu vou tentar utilizar o máximo de adereços, informações e métodos possíveis, tá, pessoal? Então, vamos lá. Por quê? Porque, novamente, isso aqui envolve coisa que vocês vão ver no final do curso de cálculo. Mas venham com fé aqui, que a gente vai conseguir entender o básico para começar a fazer exercícios. Eu não tenho dúvida, tá? Eu vou mostrar para vocês o que for importante e o que não for. Que assim, coisa que também não é... Vocês não precisam saber os detalhes, né? Por exemplo, posso ter assustado vocês aqui com isso, toda essa análise gráfica aqui, mas isso aqui vocês não vão precisar saber, tá, pessoal? Para resolver problema de física. Vocês não vão precisar saber. Vocês vão precisar saber o valor do ΔX e do ΔT para achar a velocidade média, ou vocês vão precisar saber qual que é a função da posição e fazer essas derivadinhas simples aqui. Já é tudo tabelado. Ó. Então, se eu assustei vocês com derivada, podem dar uma respirada aí, tá, pessoal? Porque vai ser de boa. Vai aparecer, por exemplo, assim para vocês, ó. Sabendo que o gráfico da posição é dado por t elevado ao cubo, ou seja, o n é 3, calcule qual que é a função da velocidade. Aí vocês vão simplesmente, sabendo que o n é 3, escrever isso aqui, jogar um valorzinho do tempo lá, sabendo então qual é a função da velocidade, então calcule qual é a velocidade no instante 2. Daí vocês já vão ter aqui a função da velocidade, só joga no lugar do t, então 2, pronto, resolvido a conta. Tá bom? Então não se assustem tanto assim. Vai ser difícil, mas nem tanto. Não vai ser impossível, o que eu quero dizer. Muito bem. Então, uma vez que eu acalmei vocês, vamos voltar aqui. Eu sei porque eu não estou vendo a cara de vocês, mas toda vez que eu explico isso para os calouros, eles ficam com medo, né? Eles olham ali aquele negócio do cálculo, não entendem nada e acham que vai ser, curso de física vai ser tudo aquilo. Não vai ser não, tá? Então, ó, o curso de física vai ser, assim, basicamente, vocês fazerem o que vocês faziam no ensino médio, só que com uma interpretação muito mais pesada, uma interpretação física muito mais pesada, tá? E com um pouquinho de derivada, mas essas derivadas tudo tabelado, não precisa se preocupar tanto assim com detalhes geométricos e tudo mais. Então, aqui, porque o curso é de física, não de cálculo, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos ver, olha que interessante. Nós temos aqui aquela equação que eu mostrei agora há pouco para vocês, x menos x0 igual a vt menos t0. Né? Então, é isso aí, nós temos essa expressão. Só que se vocês repararem, né, percebam esse gráfico, então, de velocidade por tempo que eu apresentei mais ou menos para vocês agora há pouco. Querendo ou não, né, a gente pode perceber o seguinte, que esse v aqui é a altura deste retângulozão, e o t menos t0 é a base deste retângulozão. Né? E olha só, v vezes t menos t0. Vocês estão vendo aqui? V vezes t menos t0. V, a altura do retângulo, t menos t0, a base do retângulo. Ou seja, o deslocamento x menos x0 do nosso corpo, ele é numericamente igual, se atenham a isso, tá? A área deste retângulo. Mais precisamente, a área sobre a curva da velocidade, né? É exatamente a área sobre a curva da velocidade. Em especial, é um retângulo. Então aqui, V que multiplica T menos T0. Acho que deu para perceber, né? Todo mundo lembra a equação da área de um retângulo. Então, a área aqui é numericamente igual a x menos x0. Só isso.
Muito bem. Mas o que que acontece, né, pessoal? Nem sempre, daí vai vir um problemão para vocês agora. Nem sempre essa velocidade ela é constante, ou seja, né, vocês sabem que a velocidade varia às vezes, né? A própria equação lá do vovô ateu, o V igual a V0 mais AT, do ensino médio lá, ela é uma equação onde a velocidade está variando em função do tempo. Então, nem sempre a velocidade é uma reta constante desse jeito, num gráfico de velocidade por tempo, que é o nosso caso aqui. Esse gráfico é de velocidade por tempo, só lembrando disso. Ou seja, nem sempre esse V aqui é um número constante, é uma simples altura. Então, nem sempre eu vou ter um retângulo de área abaixo da curva. Mas, numericamente, como eu acabei de falar para vocês, a área abaixo da curva da velocidade me dá o deslocamento do meu corpo, que é o que eu estou dizendo aqui. Então, ΔX vai ser sempre a curva da velocidade vezes ΔT. Ai, meu Deus, e quando não for uma reta constante? Bem, é o que a gente vai ver agora. Olha só. Aqui nós temos o caso onde a função da velocidade, ou seja, essa curva azul, ela não é uma reta constante. Mas, como é muito fácil calcular a área de retângulos, perceba o que o slide, né, está fazendo aqui. Ele está colocando vários retângulozinhos aqui, ó, um do lado do outro. Retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo aqui. E se a gente somar a área de todos esses retângulos aqui, vai dar aproximadamente, então, o deslocamento do corpo. Não é? Porque eu acabei de mostrar para vocês. O deslocamento, ΔX, é igual à curva da velocidade vezes o ΔT. Então, ou seja, é sempre a área abaixo da curva da velocidade. Então, se eu calculo a área da curva abaixo da curva da velocidade com esses vários retângulozinhos, percebam que sempre sobra uma partinha dos retângulozinhos aqui para fora, né? Bem, vai dar aproximadamente o deslocamento. Só que a gente não quer aproximadamente. A gente quer exatamente. Não está explícito aqui, poderia ter sido melhor explicitado, mas vocês podem imaginar aí o seguinte: cada vez que eu diminuo a área desses retângulozinhos, eu vou ter retângulozinhos com bases cada área não, desculpa. Cada vez que eu diminuo a base desses retângulozinhos aqui embaixo, eu vou ter retângulozinhos com bases cada vez menores, obviamente, e cada vez mais retângulozinhos eu vou ter, cada vez mais. Diminui muito, muito, muito a base dos retângulozinhos. Para encontrar a área aqui, eu vou ter muito mais retângulos, né? Não só esses 3, 6, 9 que tem aqui. Eu poderia colocar 18, poderia colocar 3.000. Quantos eu quisesse, quanto mais retângulos, mais preciso seria a área abaixo dessa curva. Acredito que vocês estão imaginando a coisa aqui, né? Imagina colocar 1 milhão de retângulozinhos embaixo desta curva azul. A gente vai colocar mais que isso, tá? Mais que 1 milhão, mais que 1 trilhão. Eu vou ter, então, cada vez sobrando menos pedacinhos para fora, porque eu vou ter cada vez mais precisão no encaixe aqui com a nossa querida curva azul, né, que é a curva da velocidade. Muito bem. Matematicamente, o ΔX, que é o deslocamento aqui do corpo, onde eu só sei a função da velocidade do tempo, né? Ela é o somatório de todos, veja, de todos esses retângulozinhos, aqui, esse símbolo é um símbolo de somatório, tá? Ou seja, eu estou somando todos esses retângulozinhos, que tem base ΔT, né? Esses TI menos T0 são ΔTs, né? T's finais menos T iniciais, de cada retângulozinho, pela função da velocidade que está logo acima deles. Muito bem.
Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos dizer novamente que a base desses retângulozinhos que estão desenhados aqui tende a zero, ok? Então, nosso ΔT aqui, ele agora vai tender a zero, da mesma forma que ele tendia a zero lá na derivada. Agora, são as bases desses retângulozinhos que no nosso gráfico de velocidade por tempo o ΔT, então eu vou fazer esse ΔT tender a zero. Quando eu faço esses limites, né, essas coisas que eu falo que eu estou tendendo a zero, eu já falei isso várias vezes na aula, nós sempre temos que ir para essas funções especiais do cálculo 1, tá, pessoal? É normal vocês não interpretarem bem esse negócio de tender a zero, é super natural. Mas é basicamente isso, então, pessoal. É utilizar uma função especial do cálculo. Então, quando eu tendo esses ΔTs a zero, estou fazendo somatórios onde um termo é infinito. Então, para eu poder resolver isso, eu uso uma função especial da matemática chamada integral. Então, uma nova função que eu estou mostrando aqui para vocês, né, a tal da integral. Então, significa o seguinte, que se vocês querem encontrar a área abaixo da curva da velocidade, ou seja, vocês querem xt menos x0, ou seja, vocês querem o deslocamento deste meu corpo, então vocês têm que resolver a integral da velocidade no tempo. Meu Deus, outra função. Ok, pessoal? Então, para vocês darem uma mastigada nesse assunto, eu vou dar uma pausinha de uns 10 minutos. Então, quando for 9h25, nós nos encontramos aqui de novo, tá? 9h25, pessoal, aqui de novo. Daí, tomem uma água aí, vão assistir um episódio de Naruto, qualquer coisa do gênero, para dar uma relaxada, e daí a gente volta 9h25, pessoal. Até mais.
Galera, desculpa a demora de 5 minutos aí, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Por favor, respondam no chat. Tá. Desculpa aí, coisas aqui me estressando. Gente abusando aqui da minha paciência. Vamos lá, então. Vamos tentar finalizar essa aula hoje. O que a gente tem aqui, né? Então, a gente pode obter as expressões, tanto de velocidade quanto de posição, por essas funções especiais da matemática, derivada e integral, ok? Uma vez que a gente domina essas técnicas. Muito bem. Também existe uma tabela de resultados para as integrais e para as derivadas, pessoal. Essa tabela que segue aí para vocês no vídeo, beleza? Novamente, quando vocês se depararem com uma situação onde vocês têm a expressão, por exemplo, da velocidade de um corpo e precisam encontrar a expressão da posição, ou exatamente qual é a posição do corpo, vocês podem resolver pela integral. Então, tá aí algumas integrais importantes, algumas integrais que vão aparecer com alguma frequência para vocês. Novamente, é importante, a mais importante é essa aqui. Pode chegar para vocês assim. Sabendo que a equação de velocidade de um corpo é 2t ao cubo, qual que é a expressão da posição? Essa eu acho que eu vou fazer no Paint aqui para vocês verem, para ficar assim mais visual, né? Deixa eu ver se eu acho a minha canetinha. Tá aqui. Beleza, eu vou colocar o Paint aqui. Eu vou criar da minha cabeça mesmo a expressão, a continha aqui. Só um segundo. Muito bem, janela. Beleza. Então, vamos lá. Sim, eu uso o Paint. Sabendo que a expressão da velocidade de um corpo pode ser dada por v de t igual a 10t, né? É isso. Velocidade de 10t. Cada segundo vai aumentando em 10 a velocidade do corpo, né? Veja, em t igual a 1 é 10, em t igual a 2 é 20, em t igual a 3 é 30 metros por segundo, e assim vai. Essa é a expressão do corpo. O carro está aumentando a velocidade rapidamente. Daí a pergunta é: qual é a expressão da posição? Qual é a posição após 10 segundos? Muito bem. Eu acabei de mostrar para vocês o seguinte, pessoal, que x t menos x0 é igual à integral da velocidade, expressão da velocidade no tempo. Então, nós temos um tempo inicial e um tempo final. Vamos observar a seguinte situação, né? Beleza, por hora vai ficar assim, não vamos observar. Não, acho que é legal fazer um exercício. Então, a gente tem aqui nossa reta real. A gente já viu o que hoje, né? A gente viu que para a direita normalmente é o positivo. Então, vou colocar um maisinho aqui. E aqui nós temos uma reta da posição. No nosso instante inicial, 0 aqui, quando eu liguei o cronômetro, a posição era x0. Eu ainda não vou me ater a qual é o valor do x0. Ou eu vou? Tanto faz. Tanto faz. Depois eu coloco. Bem, depois de um determinado tempo, então, nós vamos para uma posição t final. Num x de t final. Deixa eu pôr mais bonitinho. O nosso corpo estava aqui. Depois ele chegou aqui.
Então, essa é a situação inicial e essa é a situação final. Eu quero saber qual é a expressão de movimento do corpo para ele ter vindo daqui até aqui. Para isso, eu tenho que integrar. Então, eu vou copiar. Por isso que eu uso o Python. É muito fácil copiar as coisas, fazer reta. Outro software é meio complicado fazer isso. Só que agora, em vez de eu colocar a expressão desse jeito aqui, a minha integral desse jeito, eu vou copiar o que o problema falou aqui, ó. O problema falou que o VT, essa coisa que fica aqui dentro, é 10T. Então, todo mundo vendo, beleza. Então, no lugar do VT, eu coloquei 10T. 10T dt. Para quais tempos? Né? Para o meu tempo inicial, que eu defini ali que é 0, até o meu tempo final, que eu vou chamar de T. Eu chamei de T final, né? Então, eu vou chamar de T final aqui também. O nome que eu chamo tanto faz, né, gente? O importante é o significado da coisa. Então, xt menos x0 é igual à integral de 10t. Daí, se a gente olhar a tabelinha aqui que eu passei para vocês, eu vou bater uma cópia e colar aqui, ó. Quando eu tenho uma função que é t na n, a integral é t na n mais 1 dividido por n mais 1. Daí, os atentos vão lembrar o seguinte, pô, t na n, mas não tem nada aqui em cima do t, professor, não tem n. N é 0? Não, n é 1. Toda vez que eu tenho um número em que não aparece o expoente é 1. Então, o nosso n é igual a 1. Então, se o n é igual a 1, a derivada vai ser 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. A derivada não, a integral, desculpa. Logo, a integral aqui é 10t 1 mais 1 dividido... Deixa eu dar uma puxadinha aqui. 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. O 10 não importa, o 10 é uma constante, ele não faz diferença para a integral, é como se pudesse tirar ele para fora da integral. A integral ela só age sobre termos variantes, como o t está variando, né? O 10 é uma constante, não varia, então a integral não faz nada com o t. O 10. Então agora a gente pode fazer essas sominhas bobinhas, né? Então vai ficar x de t menos x0 é igual a 10t quadrado sobre 2. Muito bem. Tá aí a nossa expressão. Agora, a segunda coisa que o problema pedia era, veja, qual é a posição após 10 segundos? Uma vez que a gente tem a expressão da posição pelo tempo, eu posso descobrir qual é a posição depois de 10 segundos. Mas tem um x0 aqui, a posição inicial, que eu preciso do valor para conseguir encontrar, então, qual que é a posição final. Porque, digamos, se eu comecei na posição 10 km, então a minha resposta vai ser alguma coisa à frente dos 10 km. Agora, se eu comecei na posição 0, então se eu andar o mesmo deslocamento que eu andei quando comecei em 10 km, eu não vou estar tão na frente. Então, qual é o x0, né? Veja, essa reta aqui ó, é uma reta que eu estou definindo as posições iniciais e finais. Então, eu vou definir que a minha posição inicial é 0. Logo, a minha expressão vai ficar x de t, ou seja, a posição em função do tempo, é igual a 10t quadrado sobre 2. Se eu quero a posição depois de 2 segundos, foi isso que eu coloquei? Depois de 10 segundos, desculpa. Se eu quero a posição depois de 10 segundos, então 10 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Quanto dá isso, né? Vamos ver qual é a posição depois de 10 segundos. 100 vezes 10, 1000. 1000 dividido por 2, 500. Então, depois de 10 segundos, ele andou 500 metros. Tá bom, pessoal? Massa, né? Então, a integral, veja, não foi nada demais o que eu fiz aqui, né, pessoal? Olha só, foi bem bananinha essa conta, né? 10t virou
10t ao quadrado sobre 2. Nada demais, nada demais. E é sempre assim, é sempre umas contas meio bobinhas mesmo que eu vou passar para vocês neste começo, né? Depois o negócio vai ficar meio hardcore, mas por enquanto está tranquilo. Acabei fazendo uma conta, eu falei que eu não ia fazer e fiz, né? Mas tudo bem. Então, vamos voltar para o PDF aqui. Ok, eu quero só introduzir aqui o conceito para vocês, porque já está ficando tarde, né? Seria interessante a gente finalizando aqui. Então, vamos lá. Aceleração média. Da mesma forma que a gente estava calculando aqui e relacionando velocidade e posição, uma vez que a posição, ela é a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, ou seja, a velocidade ela é exatamente isso, é o quanto a minha posição varia no tempo. Se ela variar bastante no tempo, a velocidade é mais alta, não é mesmo? Eu tenho uma velocidade altíssima quando eu tenho um carro a 200 km por hora, por quê? Porque em pouco tempo ele se move muito. Então, a velocidade é exatamente isso, é a taxa de variação da posição no tempo. Aceleração, por sua vez, é a taxa de variação da velocidade no tempo. Quanto maior a minha aceleração, mais rapidamente a minha velocidade varia. Por isso que quando eu aperto o acelerador do carro, a velocidade sobe, né? Se eu piso fundo no acelerador, a velocidade sobe bem rapidamente. Porque eu estou aumentando a aceleração, o que por sua vez acaba aumentando muito a velocidade, né? Então a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Ok? Muito bem. Então, acredito que a aceleração seja uma velha conhecida de vocês, também fazem muitos cálculos com ela. Ok? Então, vamos lá. O que temos aqui é o seguinte. Da mesma forma que eu escrevi aqui, velocidade era ΔX por ΔT, por todos esses argumentos físicos que eu dei, a aceleração, então, é ΔV, ou seja, a velocidade final menos a inicial, por ΔT, pela mesma lógica, a mesma exata lógica, que tem a ver com a taxa de variação. Tá. A aceleração ela também pode ser negativa ou positiva. Na prática, o que isso significa? Uma aceleração positiva é, assim, coisas que vocês estão acostumados, né? Carro. Aceleração positiva é quando a velocidade do carro aumenta. Vocês apertam o acelerador. O que é a aceleração negativa no carro, então? É quando a velocidade começa a diminuir. Ou seja, freada. Vocês estão freando, a velocidade está diminuindo. Isso se dá porque a aceleração é negativa. Mas a gente vai falar mais precisamente sobre isso aí pra frente, tá? Olha só. Pelos mesmos argumentos da taxa de variação, cálculo 1, entender o tempo a zero, etc., a gente chega, então, que dá para obter a expressão da aceleração como a derivada da velocidade no tempo, pessoal. Derivada. Uma vez que a velocidade é a derivada da posição no tempo, então a aceleração é a derivada segunda. É você derivar duas vezes a posição. Deriva uma vez, deriva duas vezes. Vocês enquanto... Só um segundo, pessoal. Então, voltando aqui, desculpa. Ou seja, derivadas. Derivadas resolvem bastante coisas aqui, taxas de variações, pra caramba. Então, uma vez que a aceleração é isso que eu falei para vocês, então, pelo mesmo argumento que eu encontrei aquela expressão, o sorvete lá, nas contas agora há pouco, falando da expressão da posição, então eu posso encontrar para a velocidade. Vejam aqui.
velocidade final menos a inicial, dividido por t final menos t inicial. A hora que eu rearranjo isso, eu encontro lá aquela equaçãozinha famosa lá, ó, vou a t, v igual a v0 mais a t. Okay? Então, a velocidade, em função do tempo, a velocidade em qualquer instante, para um corpo em que a aceleração é constante, e eu vou falar para vocês, vocês nunca vão ver uma aceleração que não é constante. Ou ela é um valor constante, positivo ou negativo, ou ela é zero. Ela nunca vai variar. A aceleração é constante, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não precisam se preocupar com sobreacelerações. A aceleração é sempre constante. Por sinal, a aceleração que sempre age sobre todos nós, que é a aceleração da gravidade, é um valor constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10, né, quando a gente fazia as continhas no ensino médio. Bem, v igual a v0 mais a t. Muito bem. Então, pelo mesmo argumento aqui aquela questão lá, pô, tô com a cabeça pro lugar depois das pessoas me irritando aqui, mas tudo bem. Pelo mesmo argumento das áreas lá, aquelas coisas, a gente obtém então essa expressão aqui, x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, tá, pessoal? Então, né, uma vez que a velocidade pode ser dada desse jeito, a gente faz substituições algébricas, chega nisso aqui. Mas, né, eu acabei de falar para vocês que posição tem uma relação com aceleração que tem a ver com a derivada segunda, né? Tudo bem? Então, significa que a gente vai ter que integrar também, 2 vezes. E, né, para relacionar aceleração e posição, ou velocidade e aceleração, a gente pode integrar também. Então, aqui estão as expressões que vocês conhecem do MRV, né? Um exemplinho bobo, vamos nos ater a ele. Eu quero partir agora para essa expressão aqui. Isso aqui para finalizar a aula, tá, pessoal? Olhem só, esse é um gráfico de aceleração por tempo, pessoal. Ok? Então, aceleração constante, novamente, área do retângulo. V menos V0 é igual, né, como que a gente viu agora há pouco nas explicações ali, a T menos T0. Percebam que A, que multiplica T menos T0, é a área azul aqui. Ou seja, a área abaixo da curva da aceleração. Ou seja, a velocidade, a variação da velocidade pode ser dada pela área abaixo da curva da aceleração. Da mesma forma que a gente viu agora há pouco as relações entre velocidade e posição, né? Então, usando a mesma lógica que eu apliquei agora há pouco, nós podemos encontrar, então, que a velocidade é dada pela integral da aceleração no tempo, pessoal. Não é isso. Se, né, a gente visse velocidade, aceleração variando em função do tempo, não é o caso, né, nunca, como eu falei para vocês, poderíamos obter as expressões da velocidade integrando, então, mas não é o caso. Então, normalmente, né, esse valor de aceleração é constante, então por isso que T menos V0 vai ser sempre igual a A vezes T. Okay? Bem, eu realmente não quero fazer essas análises hoje, a gente vai deixar para aula de exercícios, que vai ser na próxima aula, hein? E para finalizar aqui então, né, vocês têm que levar em conta também que existem movimentos relativos, tá, pessoal? Isso aqui foge um pouco do escopo da aula, então não vou me aprofundar, a gente pode falar mais sobre isso em outro momento, mas os referenciais, eles podem nos dar ideias discrepantes sobre velocidades, né? Por exemplo, se vocês estão medindo a velocidade de um carro parados na BR, olhando para a estrada e vendo os carros passar, vocês vão ver ele se movendo com uma velocidade ali apropriada. Mas, se por acaso vocês estiverem medindo a velocidade de um carro que está vindo na direção de vocês, vocês dentro de um carro também, vocês vão ver vocês vão perceber, não vão ver exatamente, mas vão perceber, vão sentir, vão observar que o carro está numa velocidade maior, né? Vocês já perceberam que os carros, quando estão na outra pista da BR, eles parecem que estão numa velocidade altíssima, 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 enquanto os carros que estão do nosso lado não parecem que está numa velocidade assim tão alta, por causa desse tal de movimento relativo, pessoal. Quando vocês estão indo
com uma determinada velocidade em direção a um carro que tem uma velocidade contrária, as velocidades se somam. É o que a gente está vendo aqui, ó. Velocidade se somando. Então, se vocês tivessem um instrumento para medir a velocidade de um carro que está na pista contrária da BR, vocês veriam ele em 250 km por hora e coisas assim, porque a velocidade seria a soma deste carro com o carro que vocês estão, tá, pessoal? Então, é basicamente isso, um movimento relativo, tá? Não quero me ater muito nesse assunto. Eu vou, na próxima aula, então, resolver um exercício sobre isso. Recomendo que vocês também já vão dando uma olhada no Holiday lá, tentem resolver alguns exercícios, tá, pessoal? Então, desculpa aí os últimos momentos meio aleatórios, mas espero que vocês tenham gostado da aula e entrem em contato comigo pelo meu e-mail, qualquer dúvida, tá, pessoal? Então, amanhã não, semana que vem, é nós de novo aí, tendo mais uma aulinha no começo da semana de exercícios. Boa noite a todos, então, tá, pessoal? Tchau.